Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 6. Mateus, capítulo 6. Não tema, confie no cuidado de Deus. Não tema, confie no cuidado de Deus. Mateus 6, de 25 a 34. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Leio na Nova Almeida Atualizada, NAA. Ouça com fé. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe, amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Amém. Ao falar sobre a morte, Alasdair Groves, no livro que eu recomendei e citei nesta manhã, um livro pela editora Fiel, Organize Suas Emoções. Alasdair Groves, ele afirma, o luto não é domesticável. A gente até costuma cantar em um dos nossos hinos, se dora mais forte sofrer. Ou seja, quando a tristeza causada pela morte atinge você, essa tristeza te esmaga. Ela surge e por vezes imobiliza, porque o luto é uma força avassaladora, imprevisível, dura como a sepultura. Você lê isso em Cântico, capítulo 8, verso 6. O medo também compartilha dessas características. O medo escapa ao nosso controle. No entanto, o medo, veja, é mais desafiador porque a gente tende a oferecer mais compreensão. Preste bem atenção nisso. A gente dá mais compreensão a quem chora uma perda do que para quem enfrenta um pânico. A gente reconhece a complexidade do luto, mas raramente a gente aplica esse mesmo olhar ao medo que paralisa. Imagine, um amigo sofre uma perda grave. Você demonstra tolerância diante de qualquer reação atípica desse amigo. Você até pensa assim, olha, ele está em luto, a gente precisa ter paciência, ser compreensivo.
E eu digo por experiência própria, raramente a gente age com essa rapidez perante alguém que sente medo. Quando eu tive pânico, procurei um médico da igreja. Naquela noite que eu não consegui dormir, na manhã seguinte eu procurei, ele foi tomar um café comigo numa padaria, ele disse: "Pastor, o senhor prega sobre isso. Tenha fé." A gente não costuma dizer, ele está com medo, vamos ter paciência com ele. Mas a gente diz, ele está em luto, vamos ter paciência com ele. A gente é menos propenso a questionar o sofrimento alheio, mas a gente é rápido em julgar o temor dos outros. E se queremos ser um povo acolhedor, a gente precisa saber lidar não apenas com o luto dos outros, mas também com o medo deles. Dificilmente a gente diria, pare com essa tristeza, com a mesma facilidade que a gente diz, pare com esse medo. Não é verdade, gente? Talvez essa reação ao medo já tenha feito com que alguns de vocês fossem magoados por pessoas próximas. Vocês podem ter se sentido desamparados, desrespeitados, tratados com desdém, por causa do medo. A vergonha resultante desse julgamento pode ter feito com que alguns de vocês se tornassem cautelosos, não falam mais das suas emoções, dos seus sentimentos, defensivos, quando você trata dos seus próprios temores. Além disso, o medo é mais complexo do que o luto. Existe um consenso maior sobre o que é triste do que sobre o que é pavoroso. No luto, as causas costumam ser mais diretas, identificáveis. Morreu alguém que eu amo. Mas e o medo? Nem sempre a gente sabe qual é a raiz dele. Embora as pessoas sofram de maneiras e por motivos distintos, a divergência de percepção é muito mais acentuada quando o assunto é o medo. Para ilustrar, imagine um casal que enfrentou a perda de um filho recém-nascido. E após esse evento trágico, a percepção de segurança que antes esse casal possuía desapareceu. Eles continuam a criar seus outros filhos, mas agora fazem sob a perspectivas distintas, moldadas pelo luto em relação ao filho recém-nascido que morreu. Essa esposa, imagine, vive num estado de alerta constante, receosa de que algo aconteça aos demais filhos. O marido tenta manter a estabilidade, afirmando que o pior já passou, mas ele se sente perturbado, porque a tensão da esposa domina o ambiente. Ele teme que o medo esteja assumindo o controle exagerado sobre a família, enquanto a esposa teme que eles não estejam sendo cautelosos o suficiente com as crianças. Percebe? Você já deve ter lidado com gente assim. Agora imagine a cena. Certo dia, esses filhos vão brincar na frente da casa. De repente, ouve-se o estrondo pesado do caminhão de lixo. Para o marido, aquela é apenas mais uma movimentação do caminhão do lixeiro. É apenas ruído de uma máquina removendo a porcaria da cidade. Mas para a esposa, o som aciona uma memória traumática da infância. Porque somado ao luto do filho, ela carrega na memória o fato de que um caminhão um dia, digamos, atropelou o cachorrinho dela. Aquele ruído, então, ativa camadas profundas de temor nessa mulher. O casal corre para a porta, grita pelos filhos, mas o barulho do motor abafa as vozes deles. Eles correm em direção ao jardim, enquanto grandes volumes de lixo estão sendo moídos pelo caminhão, obstruindo a visão. Eles não enxergam e eles não ouvem.
portão está aberto, eles gritam os nomes dos filhos. Agora até o marido está dominado pelo pavor. Será que aconteceu algo com as crianças? Será que foram atingidos? Momentos depois, as crianças, como sempre, aparecem correndo, rindo, suando, entusiasmadas com a passagem do caminhão. Para os filhos foi um espetáculo divertido, mas para os pais foi um evento de angústia, angústia extrema. Toda a família compartilhou, veja, toda a família compartilhou a mesma experiência sensorial. Mesma experiência física, um caminhão barulhento moendo lixo na porta de casa. Mas o impacto foi um no marido, foi outro na esposa e foi outro bem diferente nos meninos. Eu digo isso para dizer o seguinte: o medo não é igual para todos, mas ele é real. E o medo vai se acentuar dependendo da bagagem individual e da forma como as experiências passadas moldam a visão do presente. Se o luto não é domesticável, o medo também não é. E a gente então precisa tratar deste tema com cautela, e esta é a nossa terceira mensagem, analisando este sentimento, o medo, a preocupação, a ansiedade, por meio de 5 perguntas fundamentais. No dia 31 de janeiro, na virada para o ano novo, nós pensamos na seguinte pergunta: quem está no controle? Nós dissemos, não tema, Deus está no controle. O que é o medo? Vimos hoje de manhã e dissemos, não tema, seja forte e corajoso. Hoje à noite, no que eu devo crer? Não tema, confie no cuidado de Deus. Como eu devo orar semana que vem pela manhã? O que devo pensar domingo que vem à noite? As mensagens anteriores, elas trataram da soberania de Deus e das distinções entre o temor necessário e aquele que nos domina de forma excessiva e, portanto, se torna pecaminoso. Hoje o nosso texto base é Mateus 6, de 25 a 34. E o foco aqui recai sobre as crenças que sustentam nossos temores. E veja, meu povo, a gente tem que avançar nesse tema com equilíbrio. Por um lado, a gente vai examinar o que acreditamos ou onde falta confiança quando o medo surge. Quando o medo surge, que tipo de confiança ou de falta de confiança, que tipo de material está sustentando esse medo? A gente tem que entender isso. A gente tem que saber dar nome ao medo. Nós falamos disto hoje de manhã. O problema de Josué era: Moisés, meu servo, está morto. É uma situação real, concreta. A gente precisa, na melhor das nossas habilidades, procurar identificar o medo, mas não apenas o nome desse medo. A gente tem que saber entender do que esse medo está se alimentando. A gente também tem que evitar respostas superficiais. Realmente, a raiz do meu problema, lá na padaria em Campinas, quando aquele irmão médico virou para mim e disse: pastor, o senhor prega sobre isso, o senhor precisa crer. Ele estava correto. Mas a aplicação do remédio não era daquela forma naquele momento. Porque muitas vezes não vai bastar você apenas dizer, creia, basta crer. E também nós não podemos, num primeiro momento, tratar a ansiedade apenas como uma falha de arrependimento por parte de quem está com medo, ou ansioso, ou preocupado. A
Veja, apesar de saber qual é a raiz, a incredulidade, porque o próprio Cristo, a Cris estava me mostrando hoje à tarde uns vídeos do Edward Welch sobre medo, e ele mesmo dizendo, falando, esse tema é muito complexo a propósito. O Edward Welch escreveu quantos livros sobre medo? 4. Eu estou tentando falar isso em 5 pequenas mensagens. Então, quando o Senhor chega no seu povo e diz, não tema, Ele não está dando uma bronca, Ele está trazendo uma palavra de encorajamento. Ele sabe que tem algo errado, Deus sabe qual é a raiz do medo, mas ao mesmo tempo Ele está chamando suas pequenas ovelhas para o colo dEle. Por isso que o antídoto em Isaías 41:10, não tema, eu sou o seu Deus. Eu estou com você. Eu o fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha mão direita. Então, por um lado, a gente tem que examinar o que está alimentando o medo. E lá no fundo, o que dá comida para esse fungo é a nossa incredulidade. Mas, por outro lado, a gente não pode apenas chegar e dizer, você tem que crer. Tem que dizer, mas percebe como isso é complexo? Então, Mateus 6, ele é fundamental para entender o medo, a preocupação, a ansiedade. Mas Mateus 6 é também um texto frequentemente mal aplicado. E eu quero tentar ajudá-los hoje à noite, ouvindo as verdades básicas contidas aqui em Mateus 6, para aplicá-las com discernimento e que o Senhor me ajude. Eu quero propor a vocês 9 perguntas para que você avalie sua reação com o medo, a preocupação e a ansiedade. Essas perguntas tratam do que cremos quando a ansiedade dá sua cara. Porque, olha, questionar o próprio temor é um passo necessário para a gente agir com cautela e perceber as nuances de cada situação. Então, enquanto a gente percorre Mateus 6, a partir do verso 25 até o final do capítulo, eu quero que você tente identificar quais destas perguntas são mais úteis para o seu momento atual. Primeira pergunta: estou permitindo que este medo, que esta preocupação, que esta ansiedade me controle excessivamente? Esta primeira pergunta é recorrente. Às vezes o medo resulta do poder desproporcional que a gente concede a alguma situação, alguma coisa. Mas olha como Mateus 6:25 inicia essa perícope. Mateus 6:25 inicia com a conjunção por isso. Essa conjunção, ela conecta o ensino que virá a partir de agora com o que foi dito no verso 24, sobre a impossibilidade de servir a 2 senhores. Vamos ler o texto? Mateus 6:24. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Por isso, digo a vocês, não se preocupem. A gente sabe, o dinheiro ele oferece uma ilusão de controle. O dinheiro parece limitar riscos e incertezas. Jesus liga essa tentativa de controle diretamente à ansiedade. Estar ansioso significa ocupar o pensamento com algo ou importar-se com um assunto excessivamente. Mas existe um tipo de preocupação e de ansiedade que não é em si errada. Nós lemos o exemplo de Paulo hoje de manhã, por exemplo. Aqui Jesus cita comida,
bebida, vestes, itens essenciais que exigem atenção. Verso 25, não se preocupem com a sua vida. Jesus está lidando com coisas básicas, elementares. Não se preocupe quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não se preocupem sobre como vocês se manterão vivos. Não se preocupem com a sua vida, e aqui comida e bebida sustenta a vida. Não se preocupe com o seu corpo. Não se preocupe com o que irão vestir. E a gente começa a aprender que o problema surge quando a preocupação se torna desordenada, excessiva. No caso aqui, o contraste é com o dinheiro. Parece que você está dando mais honra ao dinheiro, a Mamon, que vai prover essas coisas para você, do que em Deus, que inclusive é quem te dá o dinheiro. Porque o que comer, o que beber e o que vestir vem através da nossa capacidade de compra, portanto, do dinheiro que temos. E Jesus vai dizer, olha, no verso 25, ele continua, não é a vida mais do que o alimento? E não é o corpo mais do que as roupas? Ele parece estar dizendo, olha, vocês já estão parando de se importar com vida e corpo, vocês estão importando com comida, bebida e roupa. O medo torna-se problemático quando a gente começa a crer que a nossa vida se resume a essas necessidades básicas. Por mais importante que sejam, elas não podem exercer um domínio absoluto. Então você tem que aprender a perguntar, eu estou dando a este assunto um controle exagerado? A crença que você deve examinar por trás dessa pergunta é, eu realmente creio que este objeto, este assunto, esta situação merece tanto do meu tempo, do meu esforço, do meu pensamento, da minha energia. Jesus está dizendo, a vida é mais importante do que comida e bebida. O corpo é mais importante do que roupa. Ele parece estar nos dizendo, olha, vocês estão deixando que coisas essenciais até, boas até, necessárias inclusive, controle excessivamente vocês. Segunda pergunta, eu estou me esquecendo do amor de Deus por mim? Para reforçar este ponto, Jesus utiliza um exemplo da natureza. Ele aponta para as aves do céu, verso 26. Elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Jesus nos direciona para algo fundamental no mundo criado que a gente costuma ignorar. Porque a ansiedade impõe em nós um foco restrito. O medo faz com que vejamos apenas o que está faltando, o que nos foi tirado. O que é assustador ou o que gera nervosismo, é nisso que a gente concentra. E Jesus diz, olha, amplie o foco, amplie a lente. A gente pode viver, e é tão comum a gente viver assim, como se a gente cresce numa verdade bíblica, mas ignorasse a prática dessa verdade. Isso é tão comum para a gente, infelizmente. É aquela antiga frase, a gente crê, mas não pratica. E Jesus continua no verso 26. No entanto, olha só, verso 26. Não semeiam, não colhem, nem ajuntem celeiros. Observe essas aves. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Ou seja, um pai que habita o trono do céu preocupa com passarinho. Ele não vai preocupar com você. O grande soberano do trono do universo, todo se preocupa com passarinhos. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? O Senhor não está apenas afirmando que a gente vale mais do que as aves, Ele nos lembra de que temos um Pai celestial que cuida de nós.
Cristo recorre à promessa de que Deus zela pelos seus filhos. A pressão das circunstâncias pode nos levar a questionar como a situação atual se ajusta ao amor de Deus. Eu sei, talvez eventos do passado, eles tentem fazer você acreditar que Deus não ama você. Talvez a situação morosa, arrastada, você já vem orando por tanto tempo e nada muda. Será que Deus sequer está me ouvindo? Deixa eu te dar um padrão sobre como você deve descansar no amor de Deus, porque nós estamos tratando dessa pergunta. Eu estou me esquecendo do amor de Deus? Abra no Salmo 13, deixa eu te mostrar como é que o salmista lidou com isso. Eu amo os salmos por isso. Salmo 13. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Veja se você já não se sentiu assim. Olha como ele começa, verso 1. Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Você já se sentiu assim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando estarei relutando em minha alma, com tristeza no coração cada dia? Dorme com tristeza, acorda com tristeza, passa o dia com tristeza. Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Até quando? Eu não posso respirar que me notam e me atacam. Até quando? Esse é o diagnóstico. Ele entendeu qual é o problema dele. Ele deu nome às causas desse problema dele, os inimigos dele que pareciam estar dominando a vida dele. Como é que ele lida com isso? Verso 3. Olha para mim e responde-me, Senhor. Primeiro que ele começou com uma honestidade visceral, ele foi honesto com Deus em oração. Senhor, sabe como eu me sinto? O Senhor se esqueceu de mim. Parece que o Senhor não olha mais para mim, o Senhor escondeu o rosto de mim. Eu estou aqui lutando na minha alma, triste, todo dia, dormindo, acordando, vivendo triste. Meus inimigos se exaltando sobre mim. Você tem que aprender a ser sincera com Deus. Falar com Ele. E o fato dele te ouvir já é em si prova de amor. Verso 3, olha para mim, responde-me. Ele começa agora. Eu continuo confiando no Senhor. Porque ele vai dizer no verso 5, quanto a mim, confio na tua graça. Meu povo, tantas vezes o mero fato de sofrermos diante de Deus é demonstração de fé. Olha para mim, responde-me, Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e não se alegrem os meus adversários se eu for abalado. É horrível viver assim, com gente querendo ver você mal. Isso causa um medo na gente, isso causa pavor, isso causa ansiedade. Gente que quer que as coisas deem errado para você. Davi vivia assim. Mas olha, primeiro, ele vai a Deus com honestidade. Segundo, ele insiste em orar a Deus. E terceiro, verso 5, ele reafirma sua fé em Deus. Quanto a mim, confio na tua graça, que o meu coração se alegre na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque Ele me tem feito muito bem. Gente, às vezes lidar com a preocupação, a ansiedade, o medo exige reafirmar a fé em Deus, o Deus que nos sustenta ativamente. Então, segundo, jamais se esqueça do amor de Deus. Terceira pergunta, estou tentando resolver algo que foge à minha capacidade? Essa pergunta faz referência ao fato de que você pode estar preocupado ou amedrontado com algo que está muito além da sua força, do seu alcance.
Porque, gente, por vezes a ansiedade surge porque a gente tenta controlar seriamente o que simplesmente não tem como ser por nós controlado. O estresse advém do desejo de consertar o que é irreparável por mãos humanas. Não é de admirar que eu esteja ansioso. Algumas situações são tão complexas ou desafiadoras que vai destruir você se você tentar resolver isso com as suas mãos. Mateus 6, 27, leia. Jesus questiona. Ele vai questionar se alguém pode acrescentar uma única hora à sua vida, ou côvado, à sua estatura. É impossível, você não vai acrescentar um palmo à sua estatura, você não vai acrescentar uma hora à sua existência. Existem aspectos da vida que foram projetados por Deus para estarem fora do seu controle, porque só Ele é Deus. Você já parou para pensar que talvez seja por isso que Deus te põe para dormir? Para dizer, olha, chega num ponto que é melhor você ir dormir. E eu trabalho por aqueles que em mim confiam. Essas situações servem como lembretes regulares de que Deus é Deus e eu não sou Deus. Eu vou ser pessoal aqui para tentar te ajudar. É neste ponto que a minha personalidade, a paternidade, o ministério pastoral se torna uma combinação difícil para mim. Porque eu sou inclinado a resolver problemas. Eu sou inclinado a querer me envolver e ajudar, ver soluções. Eu sou por natureza assim. E se você tem essa inclinação para resolver problemas mais exacerbada, isso pode gerar muita ansiedade em você. Eu sou muito melhor em lidar com o problema quando ele chega, do que imaginar que ele poderá chegar. Não sei você, mas eu sou assim. A preocupação gera essa falsa sensação de que a gente está agindo. Tem gente que é viciado em ficar preocupado, porque o fato de estar preocupado, ansioso, faz você crer que você está no negócio. É o que as pessoas gostam de dizer, são pessoas que gostam de consertar tudo, fazem isso achando que está no poder das mãos delas, e você então projeta uma solução, essa solução nunca chega. Meu erro, gente, geralmente costuma ser chegar à conclusão correta. Eu não consigo fazer isso. Somente muito depois de ter esgotado todas as minhas energias. Isso é horrível. Vem Jesus e diz, olha, você não é capaz de acrescentar um côvado à sua estatura. Daí a pergunta, eu estou tentando resolver algo que foge à minha capacidade? No fundo existe um problema de crença, percebe? Acredito que eu posso resolver muito mais do que realmente sou capaz. Isso é orgulho. Acredito que eu sou indispensável, insuperável. Isso é orgulho. E o pior é quando você gosta de ser assim. Quarta pergunta, eu estou começando a duvidar do caráter de Deus? Jesus apresenta outra ilustração nos versículos 28 a 30 de Mateus 6. Ele aponta novamente para a natureza. Porque Jesus quer tirar seus olhos de você mesmo. Ele quer que você tire seus olhos de você. Aprenda a olhar para os pássaros. Aprenda a olhar para a história bíblica. Aprenda a olhar para Salomão. Aprenda a olhar para os outros. Tire seus olhos de você. Isso te mata. Ele aponta de novo para a natureza, mas desta vez para os lírios do campo. E ele diz, em vez de focar na aparência, Jesus convoca seus seguidores a se lembrar do caráter de Deus. No verso 28, Cristo pede que a gente considere a beleza de como as flores do campo são vestidas. Elas crescem pela provisão de um Deus bom, elas são belas pela glória que Deus lhes concede e graciosas pela bondade divina, não pelo próprio esforço. É Deus quem faz as flores serem belas.
Deus é quem está por trás da beleza que a gente contempla na criação. No versículo 30, Jesus reforça o argumento: se Deus provê tal beleza às flores, que possuem muito menos valor, vida útil é quase que infinitamente menor do que a sua. Se Deus faz isso com as flores, Ele não vai prover para você? Você acha mesmo? E aí Jesus acrescenta algo que é pesado. Homens de pequena fé. Esse comentário surge porque sob esse tipo de preocupação reside a falta de fé no caráter de Deus. A gente pode começar a duvidar de quem Deus é por meio da preocupação, do medo e da ansiedade. Ô meu povo, não cometa o erro de pensar que este assunto se resume a vestuário. Porque o ponto central aqui é glória e valor. Você pode não se preocupar com roupas, mas talvez se preocupe com o que as pessoas pensam de você. Com o que sua imagem comunica. Pode ser sua saúde, seu emprego, suas notas, a aceitação numa faculdade, um grupo de amigos, a posição num time de trabalho, qualquer coisa relacionado àquilo que lhe confere status ou glória. É disso que Jesus está tratando. O medo, a ansiedade, a preocupação podem nos levar a uma ira pecaminosa contra Deus. Eu já aconselhei gente com raiva de Deus. À medida em que a gente passa a acusar Deus de se esquecer da gente, de abandonar a gente, de preterir a gente, de machucar a gente. Então a pergunta é muito séria e necessária. Você está começando a duvidar do caráter de Deus? Você está começando a acreditar que Deus perdeu a escala de valor, está dando mais valor em flores do que em ser humano criado à imagem e semelhança dele? Veja que o problema que está em jogo aqui é caráter. Você acha mesmo que Deus cuida tão bem de canteiro de flor, que vale tão pouquinho perto de quem nós somos? Você acha mesmo? Homem de pequena fé. Quinta pergunta: eu estou agindo como alguém que não crê? Essa pergunta diagnóstica se baseia na questão anterior relacionada à fé. Que, veja, o verso 31 adverte contra o hábito de dizer: que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, pois é assim que os gentios vivem. É isso que eles buscam. E não é só comida para matar a fome, bebida para matar a sede e roupa para não andar nu. Eles ostentam essas coisas. Vinhos caros, roupas caras, comidas caras. Eles buscam essas coisas. E quando Jesus usa aqui a palavra gentios, no verso 32, ele faz referência a pessoas que não creem. Em outras palavras, pessoas descrentes não conhecem a história do povo de Deus, não conhecem o caráter de Deus e, portanto, não confiam em Deus, porque não experimentaram da bondade e da graça de Deus revelada supremamente em Jesus Cristo. Que outra opção elas teriam se elas não conhecem Deus? Mas você conhece Deus, ou não? A preocupação, o medo, a ansiedade podem nos levar a agir e a falar como se a gente não cresce. Pode nos levar a criar ambientes impregnados de incredulidade, porque o medo e a ansiedade são contagiosos. É por isso que eu tenho batido na tecla: este ano nós não vamos falar de política entre nós na igreja, e de preferência nem em rede social. Vamos falar do Evangelho. Vamos falar do que dá esperança. Vamos falar do que é verdadeiro, do que é duradouro, do que é eterno. A preocupação, o medo, a ansiedade nos leva a agir e a falar como se não crescemos.
O mundo lá fora, os gentios, é quem acreditam que o futuro do Brasil depende de A ou B estar no poder. Os gentios creem nisso. Nós não, gente. Meu Deus do céu. Se você ainda não crê, este é um bom momento para você considerar as crenças que sustentam sua preocupação. Eu espero que tudo isso impulsione você a buscar Jesus. E se você já crê, eu espero que isso motive a se lembrar de que debaixo de alguns medos, aí no seu coração reside um sistema de crenças que por vezes faz parecer que você não acredita naquilo que você professa. Como assim, pastor? É só olhar o que você coloca nas suas redes sociais. Tem crente que se denuncia, não acredita no que professa. É só entrar no Instagram do sujeito. É só ver as mensagens que ele transmite no WhatsApp. É só escutar as conversas dele no corredor. Me dá 2, 3 minutos e eu vou te dizer se você realmente crê em Deus ou diz crer, mas não crê. Então, a quinta pergunta, você está agindo como alguém que não crê? 6, creio que Deus sabe do que eu necessito? Essa pergunta surge da segunda metade do verso 32. Veja, o Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas essas coisas. Comida, bebida e roupa. E isso traz à tona outro aspecto da confiança, porque esse texto ensina que uma maneira de lutar contra a preocupação, contra o medo, contra a ansiedade, é confiar que Deus conhece as suas necessidades. Não é uma verdade fácil de crer, especialmente quando a vida é difícil, mas eu descobri, gente, tenho descoberto a duras penas que é útil para combater meus próprios medos, minhas preocupações, minha ansiedade. Falar com Deus, falar comigo mesmo, mais ou menos assim: Senhor, aparentemente o Senhor sabe que é disto que eu preciso agora. Eu não gosto do que está acontecendo. Eu gostaria que não fosse assim. Mas o Senhor tem planos que eu não posso ver. Seja feita a tua vontade. Às vezes eu oro dessa forma diante de uma agenda sobrecarregada, um problema complexo demais, uma pessoa difícil demais. E pastor lida com gente assim, gente difícil de lidar. Série de eventos que parecem esmagadores. A gente precisa se lembrar de novo e de novo, de novo e de novo. A minha vida está na mão de Deus. Ele sabe do que eu necessito. 7. Minhas prioridades estão na ordem correta. Porque quando você inverte as prioridades, você naturalmente fica ansioso, se preocupa. E pode ser dominado pelo medo. Verso 33 diz: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Eu não tenho tempo aqui de desdobrar o que significa o reino de Deus e a sua justiça. Mas em poucas palavras, à luz do que Jesus mesmo já disse sobre reino e justiça, aqui no Sermão do Monte, é como se Jesus estivesse dizendo assim: busque em primeiro lugar encarnar as bem-aventuranças. Aí depois você vai ler as bem-aventuranças, capítulo 5, a partir do verso 1 até o verso 13, 14, por ali. É isso que ele quer dizer com buscar o reino de Deus e a justiça do reino de Deus, porque todo o Sermão do Monte é uma ilustração do que na prática significa viver as bem-aventuranças. Pega esse código, eu não cobro nada. Você quer entender o Sermão do Monte? Espera aí, as bem-aventuranças. Agora, como é viver essas bem-aventuranças na prática? Aí você vai ver ele dizendo: sal da terra, luz do mundo, e ele vai dando exemplos. Então busque em primeiro lugar encarnar as bem-aventuranças. Por exemplo, diz o texto: busque em primeiro lugar ser pobre em espírito, chorar
ser manso, ter fome e sede de justiça, ser misericordioso, ser limpo de coração, ser pacificador, se alegrar por ser perseguido por causa da justiça. Busca essas coisas, encarne isso. E você vai descobrir que todas essas coisas, comida, bebida e roupa, não vai te fazer falta. A preocupação e o medo podem expor o que realmente amamos. Não se iluda, seu medo, sua preocupação, sua ansiedade revela o que é precioso no seu coração. Outra pergunta a se fazer é a seguinte: o que minha preocupação demonstra sobre onde estão minhas prioridades? Às vezes a gente está amedrontado e preocupado porque a gente busca as coisas certas, mas da maneira errada. Em vez de viver pela fé, a gente está consumido pelo esforço de resolver o problema, de interromper a dor. E Deus não quer que o problema seja resolvido agora. Deus não quer interromper a dor agora. Você já parou para pensar nisso? Deus não quer interromper a dor agora, porque se Ele quisesse... E se Ele não quer interromper a dor agora, é porque de algum modo isso é bom, agradável e perfeito. Então cabe a mim não querer arrancar a dor com as minhas próprias mãos, mas cabe a mim tentar me enquadrar a essas realidades, essas verdades já reveladas na palavra de Deus. Às vezes a gente se preocupa e tudo, porque a gente quer no nosso tempo. E mais importante do que a solução do negócio é o que Deus está fazendo no processo. Ele está santificando você. Ele está tratando você. Ele está expondo os seus ídolos. Seus medos são meios de você estar tentando nutrir seus ídolos, suas preocupações, suas ansiedades. Ele quer que você enxergue, Ele quer que você acorde, Ele quer que você veja, Ele quer que você confesse, Ele quer que você o busque. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Busque em primeiro lugar viver, incorporar, encarnar, exalar as bem-aventuranças. Essa pergunta diagnóstica ela é muito importante. Você não pode jamais deixar de perguntar como é que Deus está usando isso para me moldar e me transformar e me fazer crescer à semelhança de Jesus. Como é que Deus está me moldando à semelhança de Jesus, não tendo me dado ainda um namorado? Ainda uma namorada. Como é que Deus está me moldando? O que de Jesus precisa aparecer em mim se Ele ainda não me deu o que eu tanto estou pedindo? E é justo o que eu estou pedindo. Percebe? Você não vai questionar Deus. Você vai continuar buscando o reino de Deus e a sua justiça, pedindo que a obra de Cristo seja feita em você. E se é de Deus que você não case? Mas isso não é desculpa para você ficar no bloquinho, porque isso aí é sabor de crente. Sai dessa, viu? Não é desculpa. Não é desculpa para você viver pegando todo mundo. Isso é sabor de crente. Mas e se Deus não resolveu esse problema porque tem algo ainda a ser feito em você em termos de formar Jesus em você? Então cabe a você e cabe a mim, no meio dessa aflição, falar: Deus, eu me rendo. Então eu só te peço uma coisa: continue me dando fé e esperança, para que eu continue amando, para que eu não me torne amarga ou amargo, porque acontece isso. Você começa a ver suas amigas todas namorando, você ainda não. Você vai se amargando. Você vai ficando com inveja, ainda mais nessa era do Instagram. O Instagram é uma desgraça, gente. Você mede a sua vida pelos posts dos outros.
Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Essa pergunta diagnóstica pode ajudar você a considerar se você está vivendo com as prioridades certas. Minhas prioridades estão na ordem correta. 8º, consigo confiar que Deus proverá? Olha o que diz o texto, verso 33, também tem uma promessa aqui. Todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Isso aqui não é uma promessa de que você vai receber tudo o que deseja. Mas é uma promessa de que você pode confiar na capacidade de Deus para prover o que Ele sabe que você precisa. Veja, o que Ele sabe que você precisa. Deixa eu te ler um trecho do que Calvino escreveu sobre Mateus 6,33. Que coisa linda. Preste atenção. João Calvino escreveu assim: este é mais um argumento para conter a ansiedade excessiva quanto ao alimento. Ele evidencia uma negligência grosseira e indolente da alma em relação à vida celestial. Está mais preocupado com a comida, com a bebida e com a roupa do que com a vida celestial. Cristo nos lembra de que há uma enorme incoerência no fato de homens nascidos para uma vida superior estarem totalmente ocupados com objetos terrenos. Cadê os pastores que falam assim? Cristo nos lembra de que há uma enorme incoerência no fato de homens nascidos para uma vida superior estarem totalmente ocupados com objetos terrenos. Calvino continua: aquele que atribui o primeiro lugar ao reino de Deus não levará sua preocupação com um alimento para além da moderação. Não é mais adequado para conter a intemperança da carne em sua manifestação na vida presente do que a meditação sobre a vida celestial. Quer conter sua preocupação com as coisas que te faltam ou que te foram tomadas? É isso que o pastor João Calvino está dizendo. Você quer conter seu medo, sua ansiedade, sua preocupação com as coisas que você acha que te faltam ou que foram tomadas de você? Você quer conter isso? Reflita nas coisas celestiais. Busque as coisas do alto, escondidas em Cristo. E ele conclui dizendo: quando diz todas estas coisas lhe serão acrescentadas, isso significa que as coisas que se referem à vida presente nada mais são do que apêndices favoráveis e devem ser consideradas amplamente inferiores ao reino de Deus. Busque o reino, busque a justiça do reino, e Deus vai cuidar de te vestir, alimentar e saciar. É o que Paulo afirma em 2 Coríntios 9:8. Olha o que Paulo escreveu: Deus pode tornar abundante em vocês toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Às vezes, gente, a preocupação, o medo e a ansiedade podem tornar você menos generoso, sabia disso? E você poderia ser mais generoso. É impressionante. Tende a ser mais generoso quem ganha menos. Impressionante isso. Tende a ser mais fiel nos dízimos quem ganha menos. Isso é impressionante, para não dizer outra coisa. Olha o que Paulo disse, repito. 2 Coríntios 9:8, Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça. Com qual fim? Por que Deus torna a graça dele abundante na sua vida? Ele vai dizer, a fim de que, tendo sempre e em tudo ampla suficiência, vocês possam ser generosos, abundantes em toda boa obra. Você tem que saber responder, eu consigo confiar que Deus proverá. E a última, eu estou vivendo emocionalmente à frente da provisão de Deus, porque o verso 34 é impressionante. Não ande ansiosos
quanto ao dia de amanhã, porque o amanhã trará os seus próprios cuidados. É muito simples, mas é muito duro de praticar. Nós temos graça para viver o momento. A graça para viver o momento seguinte chegará no momento seguinte. A graça para viver o amanhã chegará amanhã. A graça para o mal do amanhã chegará amanhã. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. O medo e a ansiedade são gigantes na medida em que você quer ter todo o estoque de graça da vida. E não vai acontecer. Primeiro que você não suportaria, nem eu. Portanto, eu quero convidar você a considerar o seguinte: o que está me deixando com medo? Segundo, que tipo de crença está alimentando esse medo? O que eu estou dizendo para a minha própria alma medrosa, ansiosa, preocupada? O que está alimentando isso? E no que Deus está me chamando a crer agora? Oh, meu povo, guarde essas 3 perguntinhas. Essas perguntas vão ajudar você a lidar com seus problemas. Deus, o que está me deixando com medo? Sim, eu sei que o meu medo é esse, mas quais os outros medos alimentam esse medo? Deus, me ajude a enxergar que tipo de promessa o pecado, minha alma está fazendo para esse medo. Deus, eu quero crer nas tuas promessas. E aí você vai para a palavra de Deus e vai lê-la e vai buscá-la. Então, primeiro, eu estou permitindo que isso me controle excessivamente? Segundo, eu estou me esquecendo do amor de Deus por mim? Terceiro, eu estou tentando resolver algo que foge à minha capacidade? Estou começando a duvidar do caráter de Deus? Estou agindo como alguém que não crê? Eu creio que Deus sabe do que eu necessito de fato? Minhas prioridades estão na ordem certa? Eu consigo confiar que Deus proverá? Eu estou vivendo emocionalmente à frente da provisão de Deus? Ou seja, eu quero graça hoje, mas que será necessária somente amanhã? Esse é um problema. Essas 9 perguntas não servem para aumentar sua carga de culpa, veja bem, mas para expor onde o medo tenta substituir a confiança em Deus. Esse é o objetivo. Porque o medo tenta te convencer de que você está sozinho e que o futuro é um território sem governo, insuportável. Mas a resposta para cada uma dessas inquietações não reside na sua capacidade de autogestão, mas no caráter daquele que te sustenta, Deus. E hoje à noite eu quero te dizer o seguinte: se você está exausto de tentar resolver o que foge à sua capacidade, ou se você se percebe vivendo emocionalmente à frente da provisão de hoje, pare. Olhe para o fundamento da nossa fé. A prova do cuidado de Deus por você não é a ausência dos problemas, mas o fato histórico e definitivo. Veja, se Deus resolveu o seu maior dilema, que é a separação dele por causa do pecado, enviando Jesus Cristo para morrer na cruz no seu lugar, para que você creia, se ele resolveu isto enviando o que ele tem de mais caro, Jesus Cristo, será mesmo que ele não te dará todas as coisas com Cristo? Então não tema, porque a sua vida não está à mercê das pessoas, não está à mercê das circunstâncias, das células e dos hormônios do seu corpo. Há um grande regente, o maestro do universo, o Deus Todo-Poderoso, assentado no trono do céu. À sua destra, o nosso supremo
Sumo sacerdote Jesus Cristo que intercede por nós. O Espírito que nos leva à palavra e a Cristo constantemente. Os anjos que recebem ordens de Deus ao nosso favor. O que te falta talvez seja visão. Visão da glória de Deus, visão do cuidado de Deus. Não coloque a sua vida na mão das pessoas, porque ela não está na mão delas. Não está na mão de ninguém. Está na mão de Deus, não está nem nas suas próprias mãos. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? E a resposta é sim. E portanto eu te digo, confie no cuidado de Deus. Oremos. Pai querido, em nome de Jesus, abra os nossos olhos, faça-nos crer. Ó Senhor, ajuda-nos a sondar a própria alma, a trazer a luz da Tua palavra. Ajuda-nos a confiar, ajuda-nos na nossa pequena fé. Eu suplico que o Senhor salve o pecador nesta noite e que o Senhor anime o crente. E que hoje e ao longo da semana toda, até o próximo culto, quando estaremos juntos, que a graça do Senhor, a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus o Pai, a consolação do Espírito estejam sobre nós, hoje e para sempre. Amém.